Observe esse corpo aqui. Quando você for desenhar poses dinâmicas, a última coisa que você pode fazer é desenhar dessa forma, porque no desenho, quando você opta por fazer alguma coisa, automaticamente você abre mão de outra coisa. É como se fosse uma troca, e nessa abordagem, escolher por ter um nível de detalhamento e definição no corpo acaba tirando o seu foco do todo, de pensar na estrutura e no dinamismo da pose. Então seu ponto de partida para desenhar poses dinâmicas é escolher uma abordagem de esboço que impeça você de cair na tentação dos detalhes. Eu vou fazer uma revisão rapidinho da minha sugestão de esboço, já que eu já falei dela algumas vezes aqui no canal. Eu recomendo que vocês reduzam o volume do tronco e da pelve de uma forma simples, igual que eu estou fazendo aqui. No caso, tanto pode ser uma forma mais redonda como essa que eu fiz, tanto quanto você pode simplificar elas como caixas. Eu gosto mais das caixas porque elas te entregam a direção das estruturas bem claramente. Aqui, por exemplo, se eu faço uma forma circular, eu não tenho como identificar a frente ou a lateral disso, a não ser que eu trace linhas guias para determinar a angulação. Isso, querendo ou não, é mais uma etapa, algo que pode tirar o seu foco. Por isso eu prefiro as caixas, porque ela me entrega naturalmente toda a angulação da estrutura, apenas pelo formato natural dela. Então você pode completar o resto dos membros do corpo com linhas e dar volume a essas linhas com cilindros, para facilitar o seu esboço. Ou você simplesmente pode manter as linhas e partir direto para a etapa de finalização. Para o resto do tutorial eu vou seguir com essa primeira abordagem, e se vocês quiserem uma explicação mais aprofundada, dá uma olhada no tutorial de como desenhar corpo que eu já fiz aqui, beleza? Agora eu vou falar de um conceito chamado equilíbrio do corpo, que vocês devem conhecer pelo termo de body balance do inglês. Ele é essencial para ditar o dinamismo da pose e vocês vão entender o porquê, mas antes não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que algum vídeo novo sair, e se você puder, assista o vídeo até o final e compartilhe ele com algum desenhista, porque eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, poucos desenhistas sabem colocar na prática. Mas voltando, o equilíbrio do corpo está ligado diretamente ao nosso centro de gravidade, que se localiza ali na região do umbigo, onde é exercido a força-peso no nosso corpo. Então, em uma pose parada em repouso, o peso é distribuído igualmente entre as duas pernas. Isso representa uma pose estática e sem movimento. Agora, para desenhar o personagem correndo, se antes a estabilidade era fruto de uma boa distribuição da força-peso, o contrário é que uma pose desbalanceada, aliada ao fato de que nós, como seres humanos, reconhecemos essa figura como uma pessoa correndo com base no nosso repertório visual, nós temos uma pose dinâmica, mas nem toda pose desbalanceada é necessariamente uma pose dinâmica, como por exemplo, quando você desenha alguém com a perna levantada, se você simplesmente desenhar o personagem normal e apenas levantar o pé dele, isso não vai soar nada natural, porque a distribuição do peso ela vai estar irregular. Ao invés disso, o que seu corpo faz é automaticamente realocar o seu centro de gravidade, abrindo os braços e deslocando as outras estruturas para alinhar ele à nova fonte de estabilidade. Isso quer dizer que o centro de gravidade é algo que muda. Então, sabendo disso, olha essa pose. Aqui o personagem está fazendo aquele alongamento de tentar tocar o chão com as mãos. O problema desse desenho é que o centro de gravidade dele está posicionado aqui, enquanto o suporte do corpo fica na região das pernas. Então essa não é uma pose balanceada porque o personagem está na iminência de tombar para frente. E eu tenho certeza de que quem não conhece o conceito de centro de gravidade desenharia dessa forma e acharia que está tudo certo, mas na verdade não tá. E como é que nós arrumamos isso? É bem simples. O nosso corpo, conforme ele inclina para frente, ele vai projetando o quadril para trás para compensar o peso. Isso ele faz automaticamente, porque a noção de equilíbrio no seu cérebro ela é extremamente enraizada. Você aprendeu a se equilibrar nas duas pernas quando você ainda era um bebê. Então na vida real é muito intuitivo, mas quando você desenha, você precisa pensar racionalmente em tudo isso. E a pose balanceada ficaria dessa forma. Se você não acredita em mim, você mesmo pode fazer o teste. Tenta fazer esse alongamento com seu calcanhar e o seu quadril colado na parede, mas precisa estar colado mesmo, porque assim você não vai conseguir projetar seu quadril para trás, e daí tenta fazer o alongamento e me diz o que aconteceu depois, beleza?
Para completar esse tópico, eu vou desenhar um bonequinho dando uma estrelinha. Vocês podem perceber que a força-peso nesse caso está completamente desbalanceada. Mas nesse caso, eu quero exprimir movimento. E como eu já comentei antes, você pode usar o desbalanceamento da força-peso ao seu favor para enfatizar o dinamismo da figura. É lógico que o bonequinho não ficaria parado nessa pose, já que ele não tem sustentação para isso. Mas então qual seria a outra alternativa para essa pose ela se concretizar? Bem, se ele estivesse recebendo um impulso na direção dessas setas, essa pose ela seria perfeitamente viável. E é exatamente assim que você cria dinamismo com a força-peso, porque afinal de contas, seu corpo precisa se desbalancear para executar qualquer tipo de movimento. Voltando ao nosso primeiro exemplo de dinamismo, perceba que o movimento aqui ele é para frente, então é como se o personagem estivesse prestes a posicionar o pé ao chão para buscar suporte. É como se fosse um filme pausado, e que se você desse play, ele estaria dando continuidade ao movimento intencionalmente. E essa forma correta de você gerar dinamismo com desbalanceamento da força-peso. Agora, se dessemos play numa pose desbalanceada como essa daqui, o que aconteceria em seguida seria que ele cairia de cara no chão. E isso não faz sentido nenhum, então podemos deduzir que nesse cenário o desbalanceamento da força-peso foi usado da maneira incorreta, então saiba utilizar o conceito do equilíbrio do corpo a seu favor para não fazer esse tipo de coisa. Mas Marcelo, eu tenho dificuldade em fazer esses bonequinhos bonitinhos aí que você está fazendo, os meus ficam ruins, eu nem sei como começar, o que eu faço? Vai prestando atenção em tudo que eu tô falando, que no final do vídeo eu vou te passar 2 exercícios e 3 indicações para você resolver isso, beleza? Agora eu quero te dar uma dica em relação à rotação do eixo do tronco e da pelve. A sua coluna ela faz os movimentos de rotação, de flexão, de extensão, e é um crime você não utilizar esses movimentos e optar por manter o alinhamento do tronco com a pelve, porque você tá perdendo muito dinamismo nessa bobagem. E se você não acredita em mim, olha aqui o Frank Frazetta rotacionando o eixo do tórax e da pelve no personagem dele. Se você não gosta do Frank, olha o Naruto fazendo uma flexão frontal insana de coluna. Olha o nível de dinamismo dessa pose. Se você ainda não se convenceu, olha como Kishimoto fez questão de rotacionar a coluna, tanto do Naruto quanto do Sasuke nessa cena. Minha última dica antes de partirmos para os exercícios é que você pode usar a perspectiva nas suas poses para obter ângulos mais interessantes, igual o Morikawa fez nesse quadro do Hajime no Ippo. Marcelo, mas eu não consigo, isso é muito difícil. Não é, se você fizer o que eu falei no começo do vídeo e seguir uma abordagem de esboço limpa e simples, você vai ver que é extremamente mais fácil de você dimensionar as estruturas em perspectiva do que ir desenhando tudo de vez. São apenas caixas e cilindros. Você só precisa desenhar o que está mais perto, grande, e o que está mais longe, pequeno, não tem segredo. O lado bom de usar formas simples é que fazer esse tipo de manipulação fica bem mais fácil. É algo simples que faz uma diferença brutal no seu resultado, sem precisar ficar traçando linhas de perspectiva para tudo que é lado. Eu falei que eu tinha 2 exercícios e 3 recomendações para quem tem dificuldades. O primeiro exercício é você fazer poses aleatórias bem pequenininhas, porque dessa forma você é impedido de desenhar qualquer detalhe na sua pose, e assim você pode focar 100% em treinar a estrutura, sem contar que você pode fazer várias poses em menos tempo. Quando eu quero fazer alguma pose dinâmica sem referência, normalmente eu faço essas thumbs bem pequenininhas, e quando eu encontro alguma que me agrada, eu tento reproduzir ela num tamanho maior. Você também pode usar essa abordagem para treinar o seu desenho gestual. Caso você não saiba o que é desenho gestual, eu já fiz um vídeo aqui explicando. Desenho gestual é a base para você destravar o desenho da figura humana, então assista depois desse vídeo, se você ainda não viu. O vídeo ele tem 5 minutos, ele é bem rapidinho. O segundo exercício é você pegar um trecho de alguma animação, um filme ou anime e tentar reproduzir os movimentos do personagem, localizando o centro de gravidade de cada posição, entendendo bem como a força-peso influencia na dinâmica do movimento que você está analisando. Esse é um baita de um exercício. O objetivo dele é você saber identificar a melhor pose que traduza o movimento como um todo. Eu não preciso desenhar todas as poses do personagem andando para te mostrar que ele está andando. Apenas com essa imagem aqui eu já tenho o ápice do movimento. E o que é o ápice do movimento? É o movimento onde, 1 segundo depois desse movimento, eu já tenho uma pose muito estática e 1 segundo antes eu ainda não extraí todo o dinamismo do movimento. Entre esses 2 momentos você tem a imagem perfeita. Esse é um dos fundamentos da arte chamado de tempo ou momento, e ele é muito utilizado para você contar uma história por meio de uma imagem.
E é uma skill essencial para qualquer quadrinista ou mangaka, porque ele precisa sempre caçar os melhores momentos para ilustrar os quadros das suas histórias. Mas isso é assunto para outro vídeo. Minha última recomendação é que vocês assistam um vídeo sobre como desenhar corpo em 3 etapas depois de você assistir o vídeo de desenho gestual, porque assim você vai ter uma noção de como finalizar tudo isso que a gente viu nesse vídeo aqui. Então é isso, pratiquem bastante, são exercícios que valem a pena você fazer. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.